Como identificar obsessores no meu campo com apometria? Bem-vindo à nossa live de aquecimento para imersão apometria terapêutica. É um encontro que vai acontecer no dia 8 e no dia 9, a semana que vem, onde você vai adentrar dentro dos conhecimentos da apometria. Vai ser linda essa imersão. Na imersão você vai receber um polígrafo maravilhoso para você acompanhar as aulas de apometria. Você também vai receber um diploma, né? Vai se formar em apômetra e também vai receber a sintonização no Hospital Espiritual, do qual eu fui sintonizada logo que eu comecei a minha jornada na apometria. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu espero por você a semana que vem, no dia 8 e no dia 9. Então essas lives são para já ir aquecendo essa nossa aula. É muito importante que você venha participar das lives para você já ir adentrando nesse mundo, nesse campo, para você ir aprendendo um pouquinho mais dessa ferramenta maravilhosa que é a apometria. Então hoje eu vou falar como que você consegue observar e descobrir que tem obsessor no seu campo através da apometria. Por que a apometria te dá essa capacidade de conseguir identificar, de conseguir entender quando que tem energias intrusivas no teu campo? E isso é um processo muito lindo, porque quando você começa a aprender a apometria, quando você entende, né, começa a estudar, começa a navegar, começa a adentrar dentro desse mundo, você vai entendendo os tipos de obsessão, você vai entendendo as leis, você vai entender de energia, e esse conhecimento vai te dando a capacidade de ir identificando. Você não precisa ter nenhum tipo de mediunidade, de enxergar ou de ouvir o obsessor para você perceber que você tem um obsessor no seu campo. Primeiro que quando você começa o estudo da apometria, você já percebe dentro do conhecimento, porque é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que transforma. Então você vai estudando, boa noite amor, você vai estudando e você vai entendendo que quando você vem aqui para o planeta Terra, quando você encarna, você já encarna com uma missão. Né? Muitas pessoas perguntam, ai Miriam, qual é a missão? Qual é a missão? A missão mais importante nossa aqui no planeta Terra agora, nesse momento, é ir resgatar as nossas partes, é evoluir, é passar pelo processo de evolução, porque é isso que a grande consciência nos dá a oportunidade. Quando a gente vem encarnar, a gente encarna para evoluir, para se transformar, para se tornar um novo ser. E a apometria vai te dando esse conhecimento, vai te ensinando. Então você vai entendendo que você já encarnou, né, com cobradores kármicos, com vidas passadas suas em outras dimensões, normalmente no umbral, em níveis diferentes, né? Porque o umbral tem lugares, é como se fosse bairros diferentes, né? Depende da sua vibração, depende da consciência que você desencarnou, você vai estar em determinado lugar. Então, quando você desencarna, você vai para aqueles lugares e depois você tem a oportunidade de reencarnar para resgatar as suas partes. Então, a missão maior nossa aqui no plano Terra é resgatar as nossas partes e nos libertar de cobradores kármicos. Por que todos têm cobradores kármicos? Todos que encarnam aqui no planeta Terra encarnaram porque têm vidas passadas e cobradores kármicos. Porque quando você desencarnou, né, a sua vida passada tá lá e tá num umbral ainda perdida, ela tá porque ela teve algumas atitudes equivocadas, atitudes erradas em algum nível. Então você pode ter feito mal para alguém, você pode ter matado, você pode ter violentado, você pode ter roubado, você pode ter traído, você pode ter machucado. E eu já atendi tantas pessoas e tem cada história, cada uma mais linda que a outra. Eu já resgatei tantas vidas passadas de irmãos que é surreal. Isso vai trazendo um conhecimento muito grande. Então, trabalhar com a apometria, você vai entendendo mais. Então, sei lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um paciente me procura e diz para mim que ele, né, como aconteceu, uma menina linda, maravilhosa, que mora em Portugal, inclusive, ela disse para mim, Miriam, eu não consigo ter um bom relacionamento.
Os homens, eles não me levam a sério. Ela é linda, tem um trabalho lindo, uma pessoa bem-sucedida, né? Teria tudo para ter qualquer pessoa no campo dela. Mas ela disse que os homens, eles não apresentavam ela para as famílias, não queriam um namoro sério com ela. E ela não entendia por que isso acontecia com ela. E ela veio fazer uma apometria comigo. E dentro do trabalho de apometria, porque eu trabalho muito com apometria mediúnica também, então trago os espíritos, eu converso com as vidas passadas. Por isso que tenho essa gama de conhecimento, né? E aí chegou uma vida dela passada que ela era meretriz em outra vida e ela fez muita maldade para muitos irmãos, mas não era uma maldade assim de causar mal, causar mal que eu digo assim, tipo matar, violentar, era assim, ó, os homens se apaixonavam por ela e ela ficava com os homens em um determinado momento e depois ela não queria mais porque ela era uma meretriz, né? Ela trabalhava num cabaré, então ela tinha vários homens e ela era linda, ela me descreveu como ela era, eu me lembro que ela usava chapéu, ela era muito fina, muito maravilhosa e os homens se apaixonavam por ela. E aí ela abandonou, não quis, né? Ficou com um, ficou com outro, ficou com um, ficou com outro e não ficou com nenhum. E esses homens, né, ficaram em dor e sofrimento naquela época e depois ela desencarnou, foi para o umbral e aí eles se tornaram cobradores kármicos dela. O que que isso significa? Olha só como é lindo, né, o processo quando você entende. Esses homens estavam no campo dela e não permitiam que ela tivesse algum relacionamento, porque estavam com raiva, estavam com ódio dela. Então, todas as pessoas que se aproximavam dela, eles cortavam, eles não deixavam aquelas energias ficar, as pessoas não ficavam com ela, não tinham um relacionamento sério com ela. Por quê? Porque ela não tinha, oi amor, ela não tinha um relacionamento sério com ninguém. Ela não levava ninguém a sério, ela ficava com vários homens e esbanjava, esnobava os homens, né? Então aí agora aqui o resgate dela qual era? Passar pelo mesmo padrão, passar pela mesma situação para que ela conseguisse resgatar a vida dela passada e se libertar dos cobradores kármicos. Então ela vem por muito tempo passando por isso. Então o que acontece? O cobrador kármico, ele tem acesso a ela porque ela tá no umbral, uma parte dela tá no umbral. Então, através da vida dela passada, o cobrador kármico tá lá fazendo maldade para a vida dela passada e também para a vida dela atual, porque para eles a energia é a mesma. Então, eles atacam ela. Então, quando ela começou a mudar alguns padrões, mudar algumas formas de agir, o que aconteceu? Ela conseguiu resgatar a vida dela passada, porque é só assim, através do conhecimento e da transformação, que você consegue resgatar as suas vidas. Quando ela resgatou a vida dela passada, que era meretriz, a vida dela passada foi para as colônias espirituais e aqueles cobradores kármicos perderam o endereço vibracional dela, porque eles só tinham acesso a ela aqui agora, porque a vida dela passada ainda estava lá perdida, então ela se libertou. E o que acontece? Aí ela consegue ter um bom relacionamento, daí as pessoas começaram a olhar para ela diferente. Tudo muda, a energia muda completamente. O que significa que ela resgatou aquela parte? Então essas energias, né, esses espíritos, as vidas passadas e os cobradores kármicos, eles já estão no nosso campo desde o momento que a gente encarna. Então já é uma visão de que você já tem espíritos perdidos no seu campo, você já tem, então daí você leva para sua vida, né, você leva para o que você tá passando aqui agora e vê o que você tá passando, se é problema financeiro, se é problema amoroso, se é problema de relacionamento familiar, enfim, né, porque pode ser na família também, já teve pessoas que roubaram, né, já tive história de famílias ricas e um irmão lá roubou todos os outros, roubou a herança de todos os outros, chegou aqui. Agora toda a família tá ali reunida, né? Muitos estão junto com ela e com ele ela passa várias pendengas, várias coisas. As pessoas, a família explora, tira dinheiro, rouba e ela perde. E aí quando está aqui agora nesse momento, por não ter o conhecimento desse processo kármico, de toda essa história do plano espiritual, essa verdade do plano espiritual, você fica em dor e sofrimento e não consegue entender por que a tua vida não prospera, por que a tua vida não anda para frente. E quando você está nesse processo de dor e sofrimento, aqui no plano Terra, você vai ter algumas energias negativas. E o que é isso? Energias negativas sua mesmo, do seu ego, porque o seu ego ele é eletromagnético, ele vai atraindo tudo que ele quer para ele, vai repelindo tudo que não é interessante. Mas como estamos em momentos perdidos, né, ainda estamos com o ego
com muito egocentrismo, estamos com muitos véus da ilusão, não conseguimos enxergar algumas coisas, continuamos fazendo coisas erradas e sem perceber, e acabamos atraindo outro tipo de obsessor, outro tipo de espírito. Então já sabe que tem obsessor no teu campo quando você encarna e que a missão é mudar. Mas como se isso não bastasse, a gente acaba atraindo outros tipos de obsessor, que são aqueles obsessores que estão no seu campo por ressonância vibratória, que é aquele obsessor que não tem raiva, não tem ódio, não tem nada contra você, mas ele tá ali porque ele quer sentir a sua energia. Então daí a gente vai buscar entender como que tem obsessor no seu campo, como que você atrai obsessor no seu campo, como que você descobre através da apometria. Primeiro você começa a perceber que tudo tá dando errado e você não consegue entender o porquê, né? Daí depois você começa a observar as suas ações, né? As suas ações, os seus sentimentos, isso já é quando você olhar para isso, porque a cura, ela é interna, ela não tá no externo, né? Isso, o nosso mestre já vem falando há muito tempo. Então a cura sempre tá no interno, porque somos nós que abrimos a porta para umbral, somos nós que abrimos a porta para esses espíritos virem até nós. Então você vai ver lá, digamos que você mente, né? Agora você mente, né? Engana as pessoas, essa energia não é positiva, abre a porta, então daí você atrai seu obsessor. Então você julga muitas pessoas, está sempre julgando, né? As pessoas, quando você julga, você é julgado, você abre a porta, né? Porque o julgamento não é uma coisa legal. Nós não temos que julgar as pessoas, nós não temos esse direito de julgar as pessoas, porque a gente não tá no lugar dela, né? E quando você vai estudando a apometria, uma das coisas que você aprende muito dentro do trabalho de apometria, dentro do curso, do conhecimento e depois do trabalho, é você ter empatia pelas pessoas, é você olhar para as pessoas com um olhar diferente. Em vez de você julgar uma pessoa que ela tá fazendo algo muito errado, você olha na dor que tem atrás dela, a dor que tem por trás daquela atitude, porque todos, exatamente todos aqui no planeta Terra, temos as dores, a gente age pelos impulsos perdidos por dor, você briga, você berra, você se revolta, você age, né, de formas impulsivas porque tem dor, porque você tá triste, porque você se sentiu agredido, porque você se sentiu machucado, porque alguém te ofendeu ou te machucou, e aí você reage, né? Então essas pessoas que são colocadas no nosso campo, que chegam através de vibração, de ressonância no nosso campo, elas chegam para nos mostrar algo, né? Para nos mostrar algo que tem dentro de nós. Então os amparadores, né? Que são os espíritos de luz que vão colocando pessoas no nosso campo que tem ressonância com nós, para que a gente possa nos olhar, vão colocando pessoas no teu campo, né? Então, digamos que aparece uma pessoa lá que te agride, que briga, que te maltrata, ela tá querendo mostrar algo para você, tá? A intenção da espiritualidade maior é para que você se olhe. São chamadas de espelhos áuricos. Então, as pessoas estão no teu caminho para mostrar quem você é. Em algum nível, de alguma forma, você tem algo parecido com aquela pessoa. Ou então aquela pessoa, ela vai startar algo em você negativo para que você olhe para isso. Ela te causa raiva. Você tá com alguém, você trai, você mente, você engana, sabe? Todas as pessoas que aparecem no seu campo, elas estão ali para mostrar quem você é, para que você olhe, porque nós temos muita dificuldade de nos olhar. Então vai sendo colocado. Então quando você perceber que você tá tendo alguma atitude, algum pensamento ou algum sentimento negativo, você já imagina que você está abrindo a porta para o umbral. E aí, quando você abre a porta para o umbral, aquele sentimento que já é seu, ele potencializa, porque ele não está mais sozinho, não é mais só o seu sentimento, é o seu sentimento e de mais alguns irmãos que estão ali no teu campo, trazendo mais do mesmo, trazendo mais sentimento de raiva, mais sentimentos de ódio, mais sentimentos de medo, mais sentimentos de rejeição, mais sentimentos de abandono, mais tristeza, ansiedades, angústias, depressões, traições, e assim vai, eles vão trazendo mais do mesmo. E quando esses espíritos vão chegando no teu campo, vão se acoplando no teu campo, eles vão sendo como uma camada, vai se formando uma camada ao teu redor de espíritos, impedindo que você cumpra a sua missão.
E qual é a sua missão? É libertar suas vidas passadas e seus cobradores kármicos, porque eles vão ficando ao seu redor e aí você não consegue olhar para você para fazer a transformação, porque para você se libertar dos cobradores kármicos das vidas passadas, você precisa mudar. Você precisa se transformar. E esses espíritos que estão no campo da gente por ressonância vibratória, oi amor, eles nos impedem, né, de fazer esse auto-olhar, porque eles trazem mais do mesmo. Então, se você tem raiva, vai ter muito mais raiva. Se você julga, você vai julgar muito mais, né? Se você mente, você vai mentir muito mais. Se você tem algum tipo de vício, você vai cada vez aumentar mais aquele vício. Porque é isso que eles fazem, eles trazem mais do mesmo. Então, a apometria, ela vai te trazendo esses conhecimentos e esses conhecimentos vão fazendo com que você olhe. Por isso que o caminho o estudo, quando você está estudando, você vai se transformando. Com certeza tem alguma história por trás, sempre tem, sabe? Sempre tem. Essa é a verdade. É isso que a gente tem que olhar. Então, tem algum sentido para isso estar acontecendo. Para você ter problema de relacionamento. Com certeza, em alguma outra vida, algo você fez e você tem esses irmãos no seu campo. Então, quando você busca o conhecimento da apometria, quando você começa a estudar, você vai entendendo essa jornada, essa caminhada, você vai entendendo os tipos de obsessor, você vai entendendo que você já tem obsessor, você vai entendendo que você tem mais obsessor porque você atrai, e aí você vai vendo que você tá com essas energias e que as coisas não vão acontecendo na tua vida porque o seu campo tá minado, tá contaminado. Você não tá legal. Ontem eu tava falando com um aluno meu, não sei se foi ontem, tá falando com um aluno meu, e ele tava dizendo pra mim, professora, ele não me chama de professora, me chama de mestra, né? Mestra, eu sinto que tem uma energia negativa no meu campo, porque eu comecei a ficar triste do nada, comecei a ficar ruim. Eu disse, então, bora lá, né? Meu filho vai encaminhar essa energia, abre o teu campo, encaminha essa energia. Então, olha como é magnífico você entender da apometria, porque você já começa a observar que tem as energias no seu campo. Você já sabe que tem muitas, né, de vidas passadas e cobradores kármicos, mas você começa a perceber essas energias que vêm por ressonância, porque elas estão ali pelos teus impulsos do ego, né, pelos impulsos dessa encarnação, são energias que você vai adquirindo nessa encarnação, aqui agora, e isso vai atrapalhar muito a nossa caminhada. E como que eles afetam, esses obsessores, como que eles afetam a nossa mente, né? Como que eles nos afetam? É através do pensamento, é entrando no nosso mental. Digamos que você é uma pessoa que tem medo, né? Medo de vulto, medo de espírito. Tem muitas pessoas que têm medo, né? Que tem desespero dessas energias. E aí o que que acontece? Como você tem medo, o medo, ele é um sentimento que não é da luz. O medo não é positivo, né? Então você vai estudar e já vai conhecer, já vai ter esse conhecimento. Você sabe que o medo não é legal, que o medo não é da luz. Então se você tem o sentimento de medo, você está abrindo a porta, né, da energia negativa, a porta do umbral. Então o que que vai acontecer? Vai vir mais espíritos pro teu campo para te colocar medo. E aí você começa a ficar com muito medo. O medo vai crescendo tanto, vai virando um pânico, vai dando ansiedade. Isso são os obsessores que estão trazendo para você. Mas lá no fundo, o medo, o primeiro medinho lá, o medo teu, ele tem um sentido. Ele pode ser porque você passou algum trauma em outra vida passada e a tua vida tá lá presa ainda com muito medo, tá muito presa, desesperada, sei lá, pode ter acontecido várias coisas. Nossa, já atendi gente de tsunami, já atendi gente de guerra, já atendi gente de avião que caiu, de navio que afundou. Existe, as possibilidades são infinitas. E aí você tá lá. Esses dias eu atendi uma paciente que me disse que não estava aguentando de tanta ansiedade, o desespero. E é tão lindo, né, o processo evolutivo, que quando essa energia começa a chegar muito forte no teu campo, claro, você estando no caminho espiritual, né? Porque todo mundo que tá aqui buscando conhecimento já está no caminho espiritual. E esse é o caminho espiritual, buscar conhecimento para entender o que está acontecendo. Então ela já participa da Casa Evolução, né? Não é minha aluna, não me lembro se ela é minha aluna ou não, mas ela já participa da Casa Evolução, eu sei porque ela me lembrei que ela falou, então ela já está buscando conhecimento. E ela disse que estava passando por uma ansiedade horrível, não estava entendendo, que estava insuportável a sensação que ela tinha, e aí ela veio fazer um atendimento e tinha uma vida dela passada que estava em dor e sofrimento, tinha passado por uma tragédia horrível, estava no umbral.
Então ela tinha aquela sensação, digamos que foi o medo, porque eu tava falando, né? Alguma coisa que deu muito medo, tá lá. O medo vem aqui, fica aqui com você. E aí aquele medo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e você vai trazendo outros obsessores. E aquele medo vai ficando cada vez maior. Então você vai olhando no seu campo. Alguma dessas situações que você tem, ansiedade, angústia, medo, raiva ou ódio, são sentimentos negativos, são as ervas daninhas que estão no nosso campo e que elas atraem mais obsessor. Então, se você parar para pensar, né, todos nós sofremos ataques obsessivos, uns mais e outros menos. Uns que estão mais evoluídos passam por situações das suas vidas passadas e dos seus cobradores kármicos porque estão cuidando, né, da sua energia, estão cuidando da sua transformação. Né? E aí quanto mais você evolui e se transforma e vai mudando essas atitudes, esses pensamentos, menos obsessores por ressonância vai vir para o seu campo. E aí você consegue tratar esse outro tipo de obsessão que eu chamo, né? Não é o que chama, a apometria chama de obsessão complexa, que são suas vidas passadas e seus cobradores kármicos. Então você vai evoluindo, né, vai deixando de mentir, pronto, subiu um pouco, vai deixando de beber, pronto, subiu mais um pouco, né, vai deixando de trair, de enganar, subiu mais um pouco, né, para de julgar as pessoas, vai subindo mais um pouco, né, você vai sustentando o altar daquela energia, né, uma parede de mentir, vai sustentando, até que daqui um pouco vai chegar um momento que você não mente nada, então pronto, evoluiu, essa energia não te ataca mais, um obsessor não vai atacar você pela mentira, porque você não tem mais esse padrão. Né? Por exemplo, eu bebia e agora não bebo mais, então o obsessor não me ataca na bebida. Agora, se você bebe, ele ataca você na bebida. Se você mente, ele ataca você na bebida. Então, você vai deixando essas ervas daninhas, essas partes ainda densas nossas, vai modificando. Conforme você vai modificando, você vai subindo uma oitava e aí você vai se libertando daquele tipo de obsessor. Aquele tipo de obsessor não vem mais para o seu campo. E aí você começa a resgatar as suas partes. E a vida vai ficando muito mais leve. A vida vai ficando muito mais fácil. Porque é isso que nos deixa tão densificado, né? São essas distorções do ego, junto com esses obsessores e mais as nossas vidas passadas e os cobradores kármicos. Então a nossa grande missão é olhar para isso, é buscar esse conhecimento que a apometria traz com tanta maestria, né, com tanta beleza. Então imagina que você vai estudando a apometria, você vai entendendo das energias, né, e ao mesmo tempo com a técnica você pode limpar o seu campo, você pode ir modificando essas energias, você pode ir tirando essas energias do seu campo de uma forma muito linda, com muita amorosidade. E conforme você vai fazendo esse trabalho de removendo essas energias do teu campo, você vai passar a ter empatia, porque para você fazer a apometria, para você trabalhar com essa ferramenta, você precisa ter muito amor, porque a apometria ela é amor. Não tem como você conseguir fazer o trabalho de apometria se você for arrogante, se você for prepotente, se você julgar o outro, você não consegue, porque daí você é atacado, muito atacado, porque aí você não tem moral para dar oratória, para conversar com aquele espírito. Aquele espírito vai chegar para ser atendido e você vai julgar ele e ele não vai sair do seu campo, porque o que transforma, o que modifica as energias é o amor. Por isso que a apometria tem essa facilidade, essa leveza de limpar as energias negativas e muito densa mesmo. Agora há pouco mesmo, há uns 20 minutos, 25 minutos atrás, a gente mexeu numa energia muito densa que tinha no campo da Camila, né? Chegou, né, através de um paciente e a gente teve que fazer esse atendimento agora há pouco, mexer nessa energia, porque a gente já identifica. E a energia não era nada leve, era uma energia bem pesada. Mas como você dá amor, a energia não consegue agredir você porque você dá amor, né? Porque você trata com carinho e a apometria te ensina a fazer esse movimento. Você vai aprender, então você vai, além de você ter a empatia, a amorosidade com os espíritos, você passa a ter com os encarnados aqui na Terra. Você vai observando também os obsessores encarnados que estão na sua vida. E tem muitos obsessores encarnados na nossa vida, né? Por exemplo, você vai trabalhar num local, né, vai fazer um trabalho e o teu chefe, ele é totalmente um pseudo obsessor,
ele é tirânico, ele é grosso, ele é estúpido, né? Ele te obriga a fazer as coisas, ele te humilha, ele te maltrata, ele faz coisas horríveis. Quem nunca teve um chefe assim, né? Talvez algumas pessoas não, mas eu já passei por essa energia de ter um chefe que você tem medo quando ele chega perto, porque ele é totalmente agressivo. E eu passei por uma energia ainda de um chefe que ele mentia. Então tu não podia falar nada, porque tudo que tu falava era voltado contra ti. Então era um baita de um pseudo-obsessor, né? E o que acontece quando você tá passando por um local assim, por um trabalho que você tá tendo um chefe ou uma chefe assim no teu campo, ou até mesmo um colega? Você está em ressonância, você está ali porque você está ressoando com aquela energia. Qual é a missão? A missão é você evoluir e sair daquele lugar, né? Porque enquanto você estiver ali, você está dando a sua energia, você está deixando ele vampirizar você, você está deixando ele manipular, ele machucar você. E assim a gente vai vendo em relacionamentos também. Temos relacionamentos pseudos, relacionamentos simbióticos, e tudo isso, ó, você vai aprendendo na apometria, né? Simbiose, obsessão por simbiose, pseudo-obsessão, né? Obsessão por vampirismo, né? Você vai entendendo. Parasitismo. Quem nunca teve, né, uma pessoa, um parasita na sua vida, né? Aquela pessoa que chega perto de você, que tá no teu campo, que só te suga, que fica ali sugando a tua energia, é um parasita, fica parado, não trabalha, não faz nada e você trabalha, né? Quantos relacionamentos eu já vi, já atendi assim, de pessoas que o marido ou a mulher não trabalha, só fica ali sugando, é um parasita mesmo, né? No campo da pessoa, não tá trazendo nada de bom. E aí você tá ressoando com aquela energia tá com você, porque você está em algum nível naquele padrão vibracional. Então, você evoluindo, fazendo as mudanças, as transformações, você se desconecta dessa energia. Vai chegar um momento que você não vai mais conseguir ficar com aquela pessoa. Aquela pessoa não vai ter mais ressonância no teu campo e você vai se libertar dela. E é assim que acontece. E isso a apometria vai trazendo, né? Os alunos vão estudando e vão percebendo as obsessões tanto de desencarnados como de pessoas encarnadas e vão fazendo a mudança. E conforme você vai fazendo a mudança, que é o processo evolutivo, a mudança, o processo evolutivo, ele é a mudança, é a transformação. Você vai evoluindo, você vai se transformando, você vai se modificando, você vai ascensionando. E aí, quando você tá nesse processo, você vai se desconectando de pessoas por ressonância, não tem mais compatibilidade. Vai chegar um determinado momento que aquelas pessoas vão saindo do teu campo e vão saindo e vai ter relacionamentos que vão terminar e vai ter pessoas da família que vai se afastar, que vai dizer que você mudou, que você tá diferente, que você tá arrogante, né? Porque tá numa vibração baixa, então daí eles atacam, né? Você tá arrogante, você tá diferente, abandonou a família, não quer mais saber da família. Eu passei por muitos processos desses, quando comecei meu processo evolutivo, com a minha família mesmo. Eles dizem, tu abandonou a família, tu não quer saber de mais ninguém. Porque você vai se enclausurando, você vai, né, ficando introspecta, porque você tá fazendo a transformação. É um momento bem crucial, porque você se desconecta de um grupo e você ainda não faz parte de outro, então você se sente perdido, se sente meio sozinho. Isso acontece com muitas pessoas. Eu acompanho muitos dos meus alunos e pacientes também que estão passando por esses processos e estão tendo dor e sofrimento porque as pessoas estão deixando de se conectar com elas, estão abandonando. Mas isso é bom, isso é o processo evolutivo. Então a apometria vai te ensinando, vai te mostrando as energias negativas no teu campo. Vai mostrando, você vai ver. Hoje eu acordei, né? Não sei, não tô bem, ou então tava bem, do nada fiquei ruim. E aí você começa a sentir que você tá meio para baixo, que a coisa não tá legal. Sabe aquela coisa, acordei de mau humor? E daí tudo começa a acontecer. Claro, porque você deu vida para essa energia. Você deu vida para essa energia negativa. Você tá vivendo ela. Através do conhecimento da apometria, você vai fazendo a mudança, você percebe que você tá triste, que você tá ficando para baixo, e aí, com o conhecimento, você já sabe aonde você vai parar se você der vida para essa energia, se você sustentar ela, se você continuar mesmo, tá ruim, e tudo tá ruim, e daí você anda e quebra o ônibus, e acontece, e se conecta só com desgraça.
E aí, sabe aquele dia, nossa, esse dia eu não devia ter levantado. Não, você devia ter levantado, que você não devia ter sustentado essa energia. Você devia ter percebido que estava se acoplando energia negativa em você e você precisa mudar. Você precisa desconectar dessa energia. É exatamente isso, comandos da apometria, desconectando, cortando e desligando. Eu não quero sentir isso. Isso não sou eu. Porque não é você. Porque se fosse você, seria sempre assim. A prova está que não é você, que hoje você está assim e amanhã você não está. Então você percebe que é uma energia que está no teu campo e que ela se aproveita das suas portas, que são as ervas daninhas. Elas se aproveitam, então elas vão trazendo mais do mesmo. E se você não fizer a mudança, botar uma frequência vibracional diferente, começar a buscar memórias boas, memórias de felicidade, se desconectar de pessoas, sair de grupinhos, por exemplo, você tá lá no trabalho e tá dando uma briga lá, tem uns colegas lá que tá fazendo fofoca, intriga, tá dando, sai de perto. Te desconecta, sai de perto. Se você não pode sair, né, porque tu tem que trabalhar, vai no banheiro, vai tomar uma água, faz alguma coisa, se desconecta, se cortando e desligando. Eu não quero essa energia no meu campo. Eu não faço parte disso, né? Vai solicitando teu anjo da guarda, teus mentores, tua hierarquia de luz. Se você já é apômetra, vai dando comando, vai colocando escudos de Arcanjo Miguel no teu campo, vai fazendo as mudanças de pensamento, que a energia vai se dissipando, ela vai saindo do teu campo. Quando você tá na caminhada da apometria, é mágico, os alunos estão aí para falar, é mágico. Você vai fazendo os movimentos e a energia vai saindo do teu campo de uma forma que você fica chocada. Você tem que se desconectar dessas energias. Se você tem uma pessoa que você já sabe que ela faz mal para você, né, que ela faz várias coisas negativas, que ela emana energia para você, você tem que sair dos olhos dela. O máximo que você puder. E se você não puder sair dos olhos dela, você tem que se proteger, porque tá mandando energia. Isso é um tipo de magia. Quando a pessoa tá ali com raiva, com ódio, emanando energia negativa para você. Aquilo ali, quando ela emana energia negativa, quando ela fica com raiva, que eu tô com raiva, que ela tá isso, tá aquilo, quando você tá pensando, né? Vai pensando, vai criando energia, vai fazendo a magia, vai pensando e vai botando o sentimento junto. É a magia, é o eletromagnético. Pensamento e sentimento é o eletromagnético junto. A junção você manda pro outro e quando você manda aquela energia, um obsessor vai junto, pode ter certeza, você tá manipulando, você tá fazendo magia. Isso é magia, entendeu? Isso é um tipo de magia e muito grave. Eu não sei se você já ouviu falar, mas antigamente, né, os mais velhos falavam que o olho gordo era a pior magia que tem. E é verdade, né? Não é porque o olho gordo, é porque é pensamento e sentimento, eletromagnético. Quando você manda fazer uma magia num lugar, né, com bandeja, né, aquelas magias, feitiços, assim, né, com elementos, os elementos, eles são elementos para fortalecer a magia. Por exemplo, digamos, vamos falar lá da pipoca, né, eu amo pipoca, digamos que você use pipoca para fazer uma magia. A pipoca, que não necessariamente, porque a pipoca é transformação, tem tanta coisa linda, né, mas digamos que você use a pipoca. A pipoca é só uma pipoca. A pipoca não é magia. A pipoca, ela é neutra. Quando você trouxer ela ali e você botar seu eletromagnético, uau! Aquela pipoca vira uma magia mais poderosa do mundo. E quando você emana ela, como ela tá negativada, ela já carrega uns obsessorzinhos junto. Porque você tá emanando, você tá dando aquele elemento para uma energia negativa, não para um guardião de luz. Né? Porque as pessoas têm uma ideia de achar que os guardiões, né, que os Exus, as pombagiras são espíritos que fazem a maldade. Não, são espíritos de luz. Eles são soldados a paisano de Arcanjo Miguel, que eu vou falar em um outro momento. Talvez eu fale sobre isso amanhã, né? Eles não são energias negativas. Tá? Quem usa esses elementos negativos são os obsessores que querem ser guardião e que se passam muitas vezes por guardiões. Então, o que conta é o teu eletromagnético, não é os elementos. Ah, agora eu vou pegar uma galinha, vou matar uma galinha preta. A galinha preta, ela só é uma galinha preta, coitada. Ela não tem nada a ver com isso, por ela ter nascido preta.
né? Pode ser preta, branca, amarela, não tem nada a ver, mas olha só, agora eu vou pegar uma galinha preta, vou matar, vou pegar o sangue, ó, eletromagnético. Tô pensando, tô criando e vou fazer isso, e ela é preta porque ela é de escuro, porque, né? Tô botando toda a minha energia e isso vai ser para acontecer isso e aquilo, quando é a maior magia que existe. Mas porque tem o teu eletromagnético. Porque se não fosse o teu eletromagnético, aquilo ali são só elementos. Eles não servem para nada assim de mal. Eles são elementos, porque se você quiser também pegar uma galinha, né, não é indicado, né, porque a grande consciência não trabalha com matança de animais, né, com sacrifício, porque é só você ver sacrifício de energias vivas, né, então a grande consciência não entende isso como algo positivo, tá, porque é um sacrifício. Mas digamos que você pegue agora uma pipoca e, né, não vou falar de animais porque não tem, mas tu pode fazer uma pipoca tanto pro mal quanto pro bem. Porque agora eu vou estourar essa pipoca vai ser para transformar a vida daquela pessoa, para que ela floresça, para que ela vire aquela flor que nem aquela pipoca se transformou. Você agora vai se transformar, sei lá, não sei nem, tô só inventando da minha cabeça agora. Então vai se transformar, né? Aquela pipoca, e aquela pessoa vai ter tudo lindo, que nem essa pipoca branquinha transformada. Olha só, o eletromagnético. Você coloca toda aquela energia positiva ali e aí você tá emanando isso para as pessoas. Então o nosso pensamento e nosso sentimento, ele é muito, muito poderoso. É ele que faz toda a magia. Os elementos são só elementos. Então quando você começa a buscar esse conhecimento, você vai entendendo. Agora imagina só, né? Nós estamos falando de como identificar energia no teu campo. Imagina só que agora eu resolvo fazer uma magia para você. Tá? Eu quero ferrar a sua vida, né? Tô com raiva, tô com ódio, né? Alguma coisa você fez, tá? Presta atenção, vai prestando atenção. Alguma coisa você fez que me causou ódio e raiva. Tá vendo como é plantação e colheita? Você atiçou algum sentimento negativo em mim, tá? E aí agora eu quero fazer magia, porque eu não sou flor que se cheira, eu mexo com as coisas. Te cuida, né? Mexeu comigo, mas você fez alguma coisa pra mim. Porque se você não fizesse, não ia startar nenhum sentimento ruim, porque você fez algo que startou um sentimento ruim em mim. Não importa o que seja, alguma coisa você fez. Você não é a santinha do baoco, né? E tô com muita raiva de você. Então agora eu vou fazer várias coisas pra mandar pra você. Mas digamos, né, que nem sei o que aconteceu e você resolveu, né, se transformar. Você resolveu mudar. Você agora, né, tá parando de mentir, tá parando de enganar, tá parando de trair, tá parando de beber, parando com tudo, se elevou. Tá um espírito super elevado, assim, você tá super bem, né, tá muito legal. E aí eu tô aqui embaixo, porque eu tô negativa, né, tô desejando mal e fazendo, tô vibrando no baixo, tá, tô lá num brauzão. Tô aqui encarnado, mas tô num brauzão. E aí eu faço, você tá aqui, ó, e aí eu vou fazer uma magia pra você, tá, e você tá aqui. E aí eu mando a magia. Você acha que a magia pega? A magia não pega em você. Sabe por quê? Porque você está elevado. Você não está, a magia para pegar em você, você tem que estar na mesma vibração que eu. Na mesma sintonia, porque se você estiver acima, a magia não pega em você, porque não é assim. É assim, é por ressonância, é por padrão vibratório. Então, olha que magnífico que é quando você começa a se elevar. Eu vou pedir permissão nesse momento a toda a hierarquia de luz, ao nosso mestre Arcanjo Miguel, que possa estar cortando e desligando. Cortando e desligando, já tinha montado um campo de força, mas vou pedir para cortar e desligar toda e qualquer energia negativada que possa nesse momento estar querendo invadir o campo do trabalho. Então, o comando é cortar e desligar, desconectar, porque eu sou a única entidade dominante aqui, eu sou a única entidade dominante aqui. E tudo, exatamente tudo que impeça que isso se manifeste, está nesse momento destruído e descriado. Você vê, eu sou eletromagnético, eu dei um comando aqui agora porque eu estava sentindo energia, porque começa a falar dessas energias mais densas, os irmãos começam a ficar meio revoltados. Eles não gostam. E esses irmãos são os irmãos que estão com você. Porque você tá abrindo os seus véus, tá deixando cair alguns véus, tá recebendo algum download, tá recebendo alguma informação importante. E aí, quando você recebe a informação importante, que você muda algum padrão, aí aquele espírito vai sair do seu campo. E ele não quer isso. Ele não quer que você entenda. Ele não quer que você tenha conhecimento.
Ele não quer que você faça a transformação. Ele não quer que você pare de mentir. Ele não quer que você pare de trair. Ele não quer que você pare de enganar, porque se você faz isso, ele não pode mais ficar no seu campo sugando essa energia e fazendo você fazer mais do mesmo. Então ele precisa que você continue na ignorância de conhecimento. Ele precisa que você não entenda nada disso, que você ache que tudo isso é uma bobagem e que você continue agindo de uma forma errada, porque senão esses espíritos não têm como ficar com você, porque aí não tem ressonância. Né? Vocês não estão no mesmo padrão vibracional. Ele não vai ficar com você. Então, olha o que faz o conhecimento. Olha a transformação que é o conhecimento na vida da gente. Olha o quanto muda tudo. E aí tudo acontece, né? A prosperidade em todos os níveis chega no teu campo. Você vai começar a ter dinheiro, o dinheiro vai começar a ficar com você. Porque aquele obsessor que fazia com que o dinheiro escorregasse pela sua mão, ele vai sair dali. Porque ele não tá mais fazendo você ter compulsão de gastar, né, consumismo. Ele vai tirar você, é ele que você pode ter um nível, mas ele botou um nível hard em você, daí você agora tá fazendo muito do mesmo. Então, se você começar a buscar esse conhecimento e entender que você precisa fazer a transformação, ele vai sair dali. Então ele vai fazer de tudo para que você não aprenda. Por isso que os meus alunos passam por vários ataques espirituais quando eles estão no processo de conhecimento da apometria. Mas esses ataques espirituais são dos espíritos que já estão com eles. Eu costumo dizer quando dou meu curso, no meu curso lá tem a aula mais importante do curso, que é a que eu trago essa consciência. Eu digo para os meus alunos, você já tem espíritos, agora você já entendeu. E agora você que está aqui nessa live, você já entendeu que você tem espíritos, que você tem muitos espíritos. E que a tua vida está passando por alguns desafios porque tem espíritos. Então você vê se está muito grave, se está menos grave, se você está num desespero, é muitos espíritos. Se você não está no desespero, tem só alguns incômodos, é poucos espíritos. Se você não mente, não rouba, não trai, né? Se você já está legal na encarnação, você deve ter menos espíritos. Então o que diz a quantidade de espírito que você tem é o seu processo evolutivo, é o nível que você tá. É as ervas daninhas, é quantas ervas daninhas você ainda tem. E o nosso processo evolutivo é tirar essas ervas daninhas. Então eu digo para eles, você vai, esses espíritos, eles já estão com você, né? Eles só vão se manifestar de uma forma diferente, porque os espíritos obsessores, eles agem no teu mental. Então eles vão induzir você daquilo que você já tem. Porque daí não parece que é eles, parece que é você. Você não imagina que você está sendo influenciado. Você acha que é você isso mesmo. Ah, eu que estou depressivo, eu que estou com ansiedade, eu que estou com angústia. É tudo eu que sou mentirosa mesmo, eu que engano, eu que gosto de sexo de todos os tipos. É eu que gosto de julgar as pessoas mesmo. Até não é porque a gente não olha para isso, né? A gente acha que não faz. Então você acha que aquilo ali é você. E você tem dor por ser assim. Pode ter certeza, você não parou para olhar. Porque se você parar para olhar e você perceber que você tem alguma dessas ervas daninhas, que todos temos muitas, você vai ficar com vergonha daquilo ali. Porque você vai perceber o quanto aquilo é horrível. O quanto é triste a gente estar com um programa desse. Mas isso não é você. Isso não define você. Você não é isso. Você pode mudar a hora que você quiser. Você está isso, mas você pode deixar de estar. É você que decide se você quer continuar agindo desta forma ou se você quer se transformar. Porque aqui no planeta Terra não existe Gabriela, tá? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não existe. Você é o que você quiser. E essa é a nossa missão, é entender isso, é saber que a gente pode se transformar a todo momento. A todo momento a gente se transforma, a todo momento a gente se modifica. É só querer. Em tudo, exatamente tudo. E conforme você vai se transformando, você vai evoluindo. O dinheiro vai ficando na sua mão, né? Você vai percebendo que o dinheiro tá chegando, você nem tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Uma coisa muito louca, né? Você vai se conectando com pessoas que estão no mesmo processo evolutivo que você. Você vai deixando de ir em alguns lugares, você vai deixando de se conectar com algumas pessoas e as coisas vão ficando mais fácil. Você até cai, eu costumo dizer que eu até caio, sim, né? Mas eu caio e levanto muito rápido, porque tenho conhecimento, né? Porque eu percebo que estou caindo. Eu percebo que estou sendo atacada, que estou sendo obsediada, eu percebo que tem energia negativa. Logo, eu já quero me libertar dela. Por quê? Porque ela incomoda. Quando você tá no caminho evolutivo, né, quando você tá se transformando,
Quando vem uma energia densa para o seu campo, aquilo incomoda, aquilo dói. Ó, por exemplo, agora eu senti um fincão aqui, ó. Isso não é meu. Ó, que bem aqui, ó. Não é meu. Então, você sente a energia fica agressiva, a energia densa, ela é agressiva. Então, você sente, nossa, o que é isso? Eu tô num baixo astral, tô sem ânimo de nada, o que é isso? Né? Eu não quero ser assim, tô procrastinando, não consigo dar um passo para frente, 2, 3 para trás, eu decido que vou fazer uma coisa e não faço, gratidão, descendo uma consciência para mim aqui agora. Né? Então eu quero fazer as coisas, não consigo e não vou, energia negativa que tá no teu campo, com certeza. E aí, quando você percebe que tem uma energia negativa, você vai fazendo as mudanças para se libertar dessa energia, para que ela saia do seu campo. Então, através do conhecimento da apometria, você vai identificar essas energias, tanto dos irmãos encarnados quanto desencarnados. E claro que muitos dos irmãos encarnados que são obsessores, eles estão cheios de obsessores. E eu tenho muita dó. Quando eu vejo um irmão que é muito arrogante ou que é pseudo-obsessor mesmo, aquelas pessoas assim que... Sabe aquela pessoa que julga todo mundo, que fala mal de todo mundo, né? Que acha que ela é a única certa, que ela é a única perfeita. Eu tenho dó, porque essa pessoa tá cheia de energia negativa. Porque quando ela tá assim, ela atrai mais do mesmo. Então deve ter muitos irmãos nesse campo fazendo com que ela haja e pense desta forma. E quando você tá dentro desse conhecimento, é esse sentimento que você tem. Então você já não tem ódio e raiva de todo mundo, você olha e diz, nossa, né, que dó, que pena, porque é agressivo, agride a gente quando a gente tá num processo, agride quando você olha e vê uma pessoa tão rude, quando você olha e vê uma pessoa tão amarga, quando você olha e vê uma pessoa tão triste, uma pessoa caída, tu tá vendo ali a pessoa só se ferrando, né, julgando, batendo pau em todo mundo, achando, né, nossa, quando eu tava no hospital, conheci uma pessoa incrível, que eu gostava muito dela, e gosto ainda, não tenho nada contra ela, né, mas ela dizia assim pra mim, comigo é assim, toma lá da cá, eu não levo desaforo pra casa, e eu ficava olhando aquela energia, né, e ela tinha um orgulho de ser assim. Ela se orgulhava de ser assim, porque as pessoas chegavam, qualquer coisa que faziam pra ela, e aí, claro, agora que você tá aqui, que você tem o conhecimento, você vai entender o que eu tô falando. Os amparadores colocavam várias pessoas no caminho dela para ela agredir, para ver se ela conseguia olhar para isso. Então ela era muito agredida, as pessoas vinham, brigavam com ela, para quê? Para ver se ela parava de reagir. Porque quanto mais tu reage, mais tu recebe. E aí a grande consciência vai botando, né? Os amparadores vão botando pessoas desafiadoras no caminho para ver se ela olha para ela, para ver se ela para de agir desta forma. Até que vai chegar um determinado momento da encarnação que alguma coisa vai acontecer para que ela olhe. Se ela não olha com todas as pessoas que estão aparecendo no campo, porque é desafiador, todo dia muitas pessoas apareciam desafiando ela. Todos os dias muitas pessoas apareciam desafiando e ela... toma lá e dá cá, e toma lá e dá cá, e toma lá e dá cá. E isso vai, gente, vai desgastando totalmente a tua energia. Você vai ficando mal com isso. Você vai ficando muito incomodado, isso vai pesando, vai trazer doença pro teu corpo físico. Você tá contaminando tuas células, teus átomos com energia densa. E isso vai se tornar doença. Não tem outra possibilidade, porque para algum lugar vai ter que sair essa energia. Ou você olha... e vê que você tá agindo de forma errada e muda, ou daqui a um pouco vai vir uma doença, uma tragédia para fazer tu mudar, porque vai mudar, não tem outra possibilidade. Vai chegar um determinado momento que você vai bater no tatame, eu digo, chega, deu, eu não aguento mais. Tá muito difícil a encarnação, não sei o que eu faço mais, eu não tô aguentando, é muito desafio, é muita coisa acontecendo. Porque você não tá aguentando. Mas por quê? Porque você não tá olhando os sinais. Você não tá olhando o que a espiritualidade está mostrando para você. Que você precisa mudar. Que você precisa mudar aquele jeito. Que você precisa parar de agir daquele jeito. Porque é aquilo que tá contaminando você. E aí vai aparecer mais e mais e mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. Até você olhar. Até você olhar e modificar aquele padrão. E aí é quando caem os véus da ilusão, os véus de Maia. Quando você olha e percebe, meu Deus do céu, olha como eu tô agindo.
E sabe, também convivi por muito tempo com uma pessoa que mentia, mas mentia muito. E claro que eu tinha ressonância, porque eu também mentia no passado, né? Desde que eu passei pelo meu abuso, eu fui abusada quando eu era pequena. E eu fui abusada por vários anos por uma pessoa que convivia dentro da minha casa. E eu falava pra minha mãe, a minha mãe dizia que não acreditava, assim, não validava, não acreditava. Na verdade, hoje eu sei que ela acreditava, ela não fazia nada porque para ela fazer um movimento ia causar dores em muitas pessoas. Então ela achou por bem deixar aquela situação ali quietinha daquele jeito. E aquilo ali fez eu pensar que eu mentia, que eu era mentirosa, eu acreditei que eu mentia. Então instalou em mim o programa da mentira. E eu cresci mentindo, e foi muito doloroso para mim. O dia que eu descobri que isso não era eu, e foi muito lindo o dia que eu descobri, eu chorei muito, porque eu tinha muita vergonha de ser assim. E o dia que eu descobri foi muito, muito doloroso. Tá? Mas também eu disse, eu não quero mais ser assim. A partir daquele dia, eu comecei a me transformar. Eu comecei a desinstalar esse programa da mentira. Então eu sintonizei com essa pessoa, que era isso que eu tava contando. Eu sintonizei com essa pessoa porque ela mente muito e eu mentia. E depois, né, chegou um determinado momento, eu já não tava mais com esse programa, né, já estava praticamente sustentando a verdade, né, já não mentia, porque é muito engraçado, você pensa assim, você não mente mais coisas drásticas, mas daqui a um pouco você começa a perceber, a espiritualidade te mostra, porque é por níveis, né, mentiras homéricas, assim, aquelas mentiras bizarras, assim, né, e daí vai diminuindo, daí daqui a um pouco você começa a perceber as mentirinhas. Ai, você vai lá em casa, não, hoje eu vou sair. Não vai sair nada, tu não quer que a pessoa vá lá, tu só não quer falar, uma mentirinha, sabe? Aquelas mentirinhas pequenininhas que parece que não são nada, aquilo ali é mentira, é um portal da mentira. Então, eu demorei para desinstalar, porque foi os níveis, né, até que eu consegui desinstalar. Então, hoje eu sou uma vigia, eu tô sempre me vigiando para não mentir. Porque eu sei, eu já tive esse programa, então ainda tem que estar sempre cuidando. Não, eu não posso falar isso, eu não posso falar. E assim, ó, é muito louco, porque você tem que cuidar para não machucar as pessoas. Você não pode mentir, mas também não pode ficar falando qualquer coisa para as pessoas, né? Tu acha que eu sou feio? Acho, tu é feio, também não posso fazer assim, né? Então, né, seria não mentir. Então, tem que ter um meio termo. Então, você vai treinando, né? Vai treinando. Então, convivi com essa pessoa. E daí, chegou um momento que eu já estava praticamente instalando, né? Esse programa da mentira. E eu vi a pessoa mentindo. Gente, era muito louco. Porque a pessoa não percebe que tá mentindo. A pessoa não percebe que todo mundo tá vendo que ela tá mentindo. Ela mentia e ela não conseguia sustentar, porque é um desgaste de energia tão grande a mentira, porque tu tem que sustentar a tua mente e tu não pode nunca mais parar de lembrar como é que tu falou, porque senão tu te contradiz. Então, olha o desgaste, olha como é um umbralino isso, olha o desgaste de energia que é, aí tu não prospera mesmo. Tua vida não vai pra frente, tu só se conecta com coisa negativa. Então você precisa desinstalar isso, porque está drenando totalmente a sua energia. Como é que você quer ter dinheiro? Como é que você quer ter um bom relacionamento se você mente? Não tem como, porque drena, a energia sai de outra forma. A energia está drenando, energia negativa, você está sendo sugado pelos espíritos perdidos. Então, conforme você vai buscando o conhecimento da apometria e você vai entendendo esses processos, você vai se transformando e ao mesmo tempo você vai limpando o seu campo. Por isso a apometria ela é a ferramenta do futuro. Ela é a ferramenta mais profunda. Por que mais profunda? Porque ela desdobra os teus corpos e ela vai na raiz do problema. Ela é a única ferramenta que trabalha com desdobramento de corpos, que ela consegue atuar no teu corpo mental, no teu corpo emocional, nos teus chakras, no teu corpo físico. Ela atua diretamente em cada corpo. Ela vai lá na raiz do problema. Ela é a única ferramenta que tem acesso a vidas passadas. Ela é a única ferramenta que, através dos comandos, juntos da espada de Arcanjo Miguel e junto da chama violeta, ela desmancha magia, feitiço, ela desmancha maldição, ela corta cordas, correntes, cordões, ela tira miasmas, cascões, todo tipo de obsessor que tiver no teu campo. E você não precisa ter uma mediunidade incorporar, você só precisa entender, você precisa conhecer essa ferramenta, ter o conhecimento e colocá-la em prática com maestria, com respeito, com amor,
com compaixão, porque isso é apometria. Se você não tiver esses sentimentos dentro de você, não é indicado que você faça o curso de apometria, que você nem participe da imersão, porque senão você vai se ferrar. Porque se você agir com arrogância com os espíritos, eles vão atacar você. Se você, sabe, é tipo moral de cueca. Tá entendendo? Então você tem que, não pode, não significa que você não tenha ervas daninhas, mas você não pode falar com ele assim, desse jeito, você não pode passar isso pra ele. Com ele é só amor. Então, com aquele espírito é só amor, e você vai treinando o amor, você vai treinando a empatia com os espíritos, você vai treinando se colocar no lugar dos espíritos, e aí, consequentemente, você vai fazendo isso aqui no planeta Terra com os encarnados, e aí, meu amor, só vai pra cima, você só se transforma, e aí as coisas boas começam a acontecer no teu caminho, porque você está de muitos parabéns, porque você está se transformando, se modificando, não deixando que as energias negativas de humanos que chegam perto de você invadam o teu campo. E o que é isso? Não reagindo, não reagindo. E o nosso mestre já falava isso lá atrás. Quando alguém te bater num lado do rosto, tu dá o outro. Era isso que ele estava querendo dizer. Quando alguém te agredir, quando alguém te fizer maldade, você só manda amor. Você não precisa ficar beijando e cheio de carinho com a pessoa, mas você não emana energia negativa, não deseja nada de ruim para ela. Você só pensa, sinto muito por você estar ainda, né, com tantas distorções, mas eu não tenho nenhum sentimento contra você. Eu não tenho nada de errado contra você. E sabe, eu percebi isso essa semana, quando eu estava passando por um processo de transformação do meu cardíaco junto com meu pai, que eu agradeço muito, que foi ele que desbloqueou meu cardíaco essa semana. Quando ele estava me mostrando que eu era puro amor, eu lembrei da pessoa que me abusou. Não sei por que motivo, né? Mas deve ter um motivo, tá, gente? Mas eu lembrei da pessoa que me abusou. E sabe o que eu lembrei? Que eu nunca desejei mal pra ele. Eu nunca tive raiva dele. Eu nunca tive ódio dele. E ele começou a me abusar quando eu tinha 8, 9 anos. E eu nunca tive nenhum sentimento ruim. Eu tinha medo, né? Eu tinha medo, eu era criança, eu tinha medo dele, né? Eu não queria ficar perto dele. Eu fugia tudo que eu podia porque ele me atacava na noite. Né? Então, né, dentro da minha casa, da casa dos meus pais. Então, eu tinha só medo. Então, eu fazia várias, eu desde pequenininha já tinha que ficar agindo de várias formas para tentar fugir, porque eu sabia que ele ia me atacar de noite. Às vezes eu não dormia de tanto medo, mas eu não tenho nenhum sentimento negativo com ele, nada, e eu agradeço. E sabe que antes eu me julgava, que eu dizia, como que eu não tenho ódio, raiva? Eu não tenho. E agora, trabalhando com a apometria e lidando com os obsessores, eu percebo, gente, eu já tinha esse amor incondicional dentro de mim, né? Porque se eu agir assim, eu já tinha esse amor incondicional. E é o amor que eu tenho pelos espíritos, é o amor que eu tenho pelos irmãos perdidos, né? Eu tenho compaixão, eu tenho carinho, eu tenho respeito pela história deles. Eu sei que atrás de tudo que eles estão fazendo de mal tem uma dor muito grande, e é só para ela que eu olho. É só para ela que eu olho. Eu não olho para as partes feias dele, porque as partes feias veio como consequência da dor. Ele se perdeu na poeira, pecado, né? Que triste, porque ele vai cair lá nas profundezas do umbral. Ele vai cair, ele vai se machucar, porque não existe outra forma, e não é castigo de Deus, é a plantação e a colheita. Você vai ter que resgatar, você vai ter que arrumar o que você fez. Então, se você faz agora algum mal, se você deseja mal, se você pensa mal, se você tem raiva, tem ódio, tem mágoa, tem rancor, se você julga, então para de fazer isso. Porque isso vai te levar para a densidade, tá trazendo muitos espíritos para o teu campo. Né? E aí a gente vai desinstalando essas máscaras que nós vamos criando por causa de dor, porque você age assim porque tem algo dentro de você de dor, tem alguma dor, tem um abandono, tem uma rejeição, né? Tem uma humilhação, aquelas feridas da criança que vai fazendo com que você traga essas máscaras.
Mas nós somos muito fortes, a gente pode mudar tudo isso. A gente pode transformar tudo isso e a apometria veio para nos salvar. Por isso que no dia 8 e no dia 9 eu vou dar imersão, apometria terapêutica, para você poder aprender isso. Para você poder fazer esse trabalho, para você ter esse conhecimento, para você poder limpar o seu campo, para você poder cortar toda e qualquer energia negativa do seu campo e da sua família. Imagina que você pode cortar magia, feitiço, maldição, chip, aparelho, implante, obsessor, mas você vai fazer com muito amor, com muito amor. Porque você vai, a partir de agora, começar a treinar a empatia. Começar a treinar o teu sentimento de amor. Porque você é amor, você é puro amor. Você é eletromagnético e o eletromagnético é a energia da grande consciência. É a matéria-prima da grande consciência, você é feita dela. Então você é amor. Então você sabe lidar com amor 100% certo. Você só precisa treinar, lembrar, né? Por causa das dores, a gente afogou tanto essa parte linda da gente e a gente esqueceu. Então você precisa só lembrar quem você é de verdade, que você é Deus, que você é a grande consciência, que você é a parte mais pura e mais linda, e que o seu ego, que é o guardião da encarnação, que é lindo, puro, maravilhoso, se perdeu na poeira. Se perdeu, né? Se perdeu por causa dos desejos da matéria, os desejos da carne, se perdeu por causa da Matrix, tá aqui, só quer ter dinheiro, só... não que o dinheiro seja ruim, né? Que isso é excelente, eu quero todo o dinheiro da minha vida, né? Mas só quer ter um carro, ter uma casa, e aí para ter todos esses objetos, né? O ego, ele se perdeu tanto que ele passa por cima das pessoas, machuca, humilha, quer tirar vantagem de tudo, né? Quer sentir todos os prazeres, come compulsivamente, bebe compulsivamente, transa compulsivamente, trai compulsivamente, né? Todas as dores, isso são dores. E isso, o ego se perdeu por causa dessas coisas tão lindas que tem aqui no planeta Terra. E tudo que a grande consciência colocou aqui para nós é para a gente poder usufruir, mas usufruir com energia boa, porque se você usufruir de uma forma negativa, vira compulsão, vira energia negativa. Imagina que você pode transar com amor e você não vai ter energia negativa. Imagina que você pode ter uma casa, ter um carro e não necessariamente passar por cima das pessoas e não achar que aquilo é a coisa mais importante do universo. Porque o mais importante é a tua essência, é o teu espírito. Então você vai trazendo consciência, lucidez, você vai entendendo que você pode ter tudo, mas com uma outra energia. Com uma outra energia. Você pode entender que você pode cuidar do seu corpo, assim como eu estou fazendo com o meu, mas não com energia para seduzir as pessoas, para me sentir bonita, para me sentir feliz, para elevar o meu padrão vibracional. Não, para seduzir as pessoas, né, como era no passado, porque eu seduzia, né, seduzia homens casados, né, fazia coisas bem feias. Hoje não, né, hoje eu tô num relacionamento que eu sou muito feliz, que sou muito feliz mesmo, né, Deus me deu um presente grandioso que me trouxe uma pessoa maravilhosa para o meu campo e eu não tenho nada de energia de querer seduzir ninguém, de querer me mostrar de forma alguma, bem pelo contrário, a forma que eu me visto é bem simples, né? Gosto de usar roupas largas, né? Não sou uma pessoa assim que fico seduzindo hoje, né? Então você vai entendendo que você pode botar uma boca, você pode arrumar o olho, que é o que eu tô fazendo, pode esticar, né? Aqui agora você tá vendo que eu tô muito esticada, mas não é eu, tá? É o filtro para você me ver bonitinha, porque eu gosto, me faz bem, mas não que eu quero te seduzir, mas porque me faz bem, eu tô olhando para mim e tô gostando do que eu tô vendo. E isso me traz uma energia boa. Você entende? E não é falsidade, porque eu tô dizendo pra você, eu sou enrugadinha, olha aqui, olha meu pescoço, né? Não dá pra não ver que eu não sou, que eu sou, né? Mas eu não tô mentindo, não tô enganando, é porque eu olho, me vejo e gosto e fico feliz e elevo a minha vibração e daí eu trago boas vibrações pra você, né? Não é com nenhuma intenção equivocada, não é com nenhuma intenção errada. Então a grande consciência trouxe tudo de mais maravilhoso pra gente poder usufruir, mas com consciência. Né? Entendendo que isso não é o todo, entendendo que isso são coisas maravilhosas que estão aqui para ser usufruídas enquanto você está aqui e que daqui a um pouco você não vai estar e você não vai levar absolutamente nada, você vai levar o que está no teu grande espírito, né? Na tua consciência, na tua grande consciência. Então imagina se você se elevar a se aproveitar de tudo que tem aqui, né? Num bom sentido, usufruir de tudo que a grande consciência trouxe com energias maravilhosas.
Aí quando você desencarna, você vai para um lugar maravilhoso. Eu acredito que vou para um umbral, né? Trabalhar. Eu espero, né? Eu não quero ir para lá perdida, pelo menos trabalhar, né? Ai, não, por favor, né? Tô estudando bastante porque eu quero trabalhar. Eu não quero ir para lá para apanhar. Né? Eu quero ir para lá para ajudar os irmãos, ajudar a resgatar os irmãos. Se Deus não Senhor quiser, estou lutando para isso, né? Estou me transformando para isso, porque é um grande prazer se transformar, é um grande prazer se modificar. É muito maravilhoso a gente perceber todas as energias e entender a verdade da existência, porque a vida aqui no plano Terra fica mais leve e fica mais fácil. Certo? Então, espero você no dia 8 e no dia 9 para você aprender a apometria terapêutica, poder atuar no seu campo, atuar no campo da tua família. Tem um polígrafo lindo, maravilhoso, que eu e minha equipe criamos todo o nosso amor para você participar das aulas, poder rabiscar no polígrafo. Eu, como adoro escrever, né? Eu já imagino que os meus alunos vão querer escrever também, né? Então, você leva canetinha, eu adoro canetinha colorida. Você vai receber também, né, um diploma, um certificado da apometria. E você vai ser sintonizado no hospital, que eu fui sintonizada quando comecei o meu trabalho de apometria. Vai ser muito lindo, vai ter atendimento ao vivo, autoatendimento, vai ter muita coisa legal. Serão 2 dias, é uma imersão, inversão apometria terapêutica. Você vai adentrar nesse mundo maravilhoso e vai poder aplicar essa técnica. Se você não se inscreveu, se inscreve, vai acontecer a semana que vem. Estamos no primeiro lote, é R$ 39,90 se eu não me engano, para você se inscrever, tá? Se você quiser ter a gravação, também tem a possibilidade de você comprar a gravação desses 2 dias para você assistir depois, se você quiser. Então, o link está lá nos meus stories e está na bio também para você poder se inscrever. E essa semana vai ser uma semana de muitas lives. Eu vou fazer live todos os dias ao meio-dia e às 20 horas para trazer conteúdo, para você já ir adentrando nesse mundo, para quando chegar lá você já vai estar com muita informação dentro do teu mental, para ficar mais fácil o teu conhecimento, o teu aprendizado, aliás, certo? Então, se não se inscreveu, se inscreve. Se você gostou do conteúdo, se você gostou de qualquer conteúdo que eu tenha trazido, qualquer consciência, e você achar importante, encaminha para as pessoas. Para mim é muito importante esse movimento que você faz. Eu fico muito grata, muito agradecida se você puder pegar o aviãozinho lá e mandar para todas as pessoas que você conhece, para que as pessoas venham participar junto nessa imersão para se transformar. Aquela pessoa que você vê lá e que tem certeza que ia fazer toda a diferença na vida dela esse conhecimento. Certo? Eu espero você no dia 8 e no dia 9. E amanhã, ao meio-dia, nós temos live para falar mais um pouquinho dessa ferramenta maravilhosa que você vai adentrar nela no final de semana junto comigo. Tá certo? Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Um ótimo final de domingo e amanhã a gente se fala novamente. Tchau, tchau, meus amores.